bom dia, graças e paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Como estão as coisas por aí? Como estão as coisas aí do outro lado? Que legal que você voltou e nós vamos dando continuidade aqui a mais uma devocional sobre as mulheres improváveis na genealogia de Jesus. Nós já estudamos sobre 13, hoje nós vamos estudar a quarta, nós vamos falar um pouquinho de Betseba e a história dela está em 2 Samuel, capítulos 11 e 12, e eu convido você, depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui, corre lá na tua Bíblia, pega a história, lê detalhadamente para você ser mais abençoada ainda, ok? Essa história começa no capítulo 11, no versículo 1, e ela começa de uma maneira no mínimo intrigante. Ela vai falar para nós que na época em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi estava no seu palácio. Ok, veja que há um grande perigo em você sair da posição aonde era para você estar, deixar de fazer o que era para você fazer e baixar a guarda e se colocar em um lugar, em uma posição que não era para você estar. Olha o que acontece. Uma bela tarde, Davi estava repousando, ele se levanta da cama, vai até a sua sacada, observar o seu reino dali, e ele se depara com a imagem de uma mulher tomando banho, e era uma mulher muito bonita. Ele se encanta, se apaixona pela mulher e a deseja, e ele vai procurar saber de quem se trata, e ele fica sabendo que se trata de Betseba, a mulher de Urias, o Hitita, que estava onde? No lugar onde era para Davi estar. Ele estava na guerra lutando por Israel. Davi diz para os seus guardas que vão até a casa e tragam a mulher. E eu quero entrar em defesa aqui de Betseba. Eu não sei o que você já ouviu a respeito dela, mas eu já ouvi coisas como ela era uma adúltera, eu já ouvi coisas como ela seduziu Davi, ou ela foi conivente com o adultério em si, mas eu não vejo dessa maneira. Se você for olhar o original em hebraico, o texto que diz que ele manda que a trouxessem, significa apreender, capturar, ser capturada à força. Então tudo indica que essa mulher foi trazida até Davi contra a vontade dela. Ela vivia numa época em que as mulheres eram vistas como propriedade dos homens, então essa mulher não tinha o direito de recusar, né, o convite do rei ou a ordem do rei, nesse caso aqui. Eles a trazem até Davi, Davi deita-se com ela volta para sua casa. Depois de um tempo, ela descobre que engravida de Davi, manda um recado dizendo para ele que está grávida, e Davi, para manipular a situação e parecer que o filho não é dele, manda trazerem o marido dela da guerra e diz para ele ir para casa, descansar, passar tempo com a sua esposa, para parecer que o filho era dele e não de Davi. Mas o tiro sai pela culatra, o plano não dá certo. Urias, ele mostra mais nobreza do que Davi aqui, nesse ponto da história, porque a palavra de Deus nos diz que ele se recusa a ir para casa, e ele diz: eu não posso ir para casa descansar enquanto os meus colegas estão na batalha, acampando ao ar livre e enfrentando os inimigos por Israel. Então ele se recusa a ir para casa e ele fica no portão da cidade junto com os guardas por ali, esperando a ordem para que volte de novo para a batalha. Davi tenta de novo e chama agora Urias para o seu palácio, faz um banquete para ele, o embebeda e manda de volta para casa e diz: ó, vai lá, deita com a sua esposa. Mas novamente Urias vai de novo para a esteira, né, que ficava lá onde ele se deitava, na entrada da cidade, e não vai para casa. Ele se recusa em solidariedade aos seus colegas que estavam em batalha. Então Davi manda um recado a Joabe, fala assim: olha, quando você for montar a linha de guerra aí, coloca Urias na frente do campo de batalha, no ponto onde os homens são mais violentos, para que ele seja ferido e morra. E acontece exatamente como Davi planeja. Aquele homem é ferido pela espada dos inimigos e vem a morrer. E Betseba fica sabendo, e a palavra nos diz que ela chora muito pela morte do marido. Quando passa o luto, Davi manda trazerem ela para o palácio, e agora ele se casa com ela e eles vão ter um filho juntos, né? O filho que é de Davi, na verdade. Porém, a palavra do Senhor nos diz que Deus não se agradou nadinha com essa postura de Davi com relação a Urias. Manda o profeta Natã até Davi. O profeta Natã o confronta a respeito do pecado e diz: olha, por causa do que você fez que desagradou o Senhor, o bebê, a criança, vai morrer. E aconteceu justamente como as palavras do profeta. Depois de 7 dias de nascida, a criança vem a falecer. Agora eu gostaria que você se colocasse no lugar dessa mulher. Coloque-se no lugar de Betseba. A mulher havia acabado de ser forçada, né, a uma coisa que ela não queria. Logo em seguida, o seu marido é morto em campo de batalha e depois ela vem a perder o seu bebê, o seu filhinho. Então imaginem
que o coração dessa mulher devia estar dilacerado pela dor. Porque como nós vimos aqui, como eu falei para vocês, não foi de livre e espontânea vontade que ela adultera com Davi. Ela foi obrigada a isso. E aí ela sofre todas essas perdas na vida, está passando por esse período de luto. Então imagine como é que ela está se sentindo. Como eu e você também, nós muitas vezes na vida já perdemos tantas coisas e passamos por tantas coisas. E talvez nesse momento eu esteja falando aqui diante de mulheres que sofreram diversas coisas na vida e hoje você olha para trás e você diz: eu não tive culpa, eu era só uma criança. Talvez você passou por situações de abusos de diversos tipos, abuso psicológico, verbal, abuso físico, até mesmo abuso sexual. Talvez as pessoas que eram para ter te protegido, elas te feriram, te magoaram, te machucaram. Hoje você olha para a tua vida e você diz: olha, eu não consigo fazer nada da minha vida, eu não consigo avançar, eu não fui encorajada o suficiente, eu não vim de uma família boa o suficiente, eu saí de uma casa, de um lar desestruturado, você não sabe o que eu escutei nessa minha vida, você não sabe como é a minha autoestima, quanta insegurança isso trouxe para minha vida e hoje eu não consigo chegar a lugar nenhum por todas essas coisas que eu vivi. Eu não tive escolha, eu era só uma criança e olha tudo que eu passei, todas as perdas que eu tive. Pois bem, minha querida, olhe para Betseba. A palavra de Deus nos diz que depois de algum tempo, depois do choro, do luto, das lágrimas, da dor, Davi vai até ela para consolá-la e ela concebe, engravida de um outro bebezinho. E olhem só, esse bebezinho é Salomão. E a palavra do Senhor nos diz que esse nome significa amado pelo Senhor. Foi um dos reis mais sábios da Bíblia. Foi o sucessor de Davi aí, que subiu ao trono depois do seu pai Davi. E foi um grande rei na época em que ele viveu. A restituição do Senhor, mais uma vez, nós vemos aqui. E Deus também, minha querida, Ele olha para você e diz: filha, eu estava lá, eu abracei você. Eu vi a sua lágrima, eu vi a sua dor, mas olhe para a tua história com uma perspectiva diferente, porque a tua história tornou você a mulher forte que você está hoje. E eu te digo, Deus vai usar essas coisas, essas questões da sua vida, onde você foi ferida, Deus vai usar você para levantar e curar outras mulheres. Aonde começa a sua dor, aí começa o seu ministério, sabe por quê? A palavra nos diz que com a mesma consolação que nós fomos consoladas, nós também agora podemos consolar a outras. Assim como Betseba foi consolada, foi restituída a sua história, a alegria do seu coração foi devolvida com o seu filho Salomão, que foi um grande homem na história de Israel, assim também Deus vai restituir a tua história e vai te usar justamente nos campos de improbabilidade, nos pontos de improbabilidade da tua história, é onde Ele vai te levantar com um ministério genuíno para que você levante também outras pessoas, para que você trabalhe para o reino e para a glória de Deus. Deus não está procurando pessoas perfeitas, Deus não está procurando por histórias perfeitas, Ele está interessado em escrever uma nova história para a tua vida e para você. Abra o teu coração para o renovo que o Senhor tem e espere o fruto disso tudo. Tudo isso que aconteceu tornou você essa mulher especial, forte, cheia de qualidades, cheia de força que talvez você até desconhece. Não importa, Deus vai usar você grandiosamente. Então, olha, guarde isso no teu coração, nos pontos em que você foi ferida. Deus vai usar você para curar e vai restituir aquilo que você perdeu. Grandes coisas vão acontecer na sua história. Você crê nessa palavra, você recebe isso para você. Então, nesse momento, em nome de Jesus, receba a cura para sua alma, a cura para suas feridas. Aguarde, o propósito do Senhor está esperando por você. Beijão, até a próxima, bye!